Bom, Ana, nós estamos aqui com o Neto Macilani, ele que é Isso. diretor-presidente do Detran, aqui de São Paulo, e presidente também da Associação Nacional dos Detrans, exatamente para tirar essas dúvidas todas. E olha que são muitas, que já estão separadas Nossa. aí, né, Aninha? Neto, espero que você esteja preparado, porque tem muita pergunta, muita dúvida aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Oi, Neto, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula Rodrigues. Boa tarde, Joel da Atena. É um prazer falar com vocês nessa tarde. Muito obrigado aqui pelo convite. Espero que eu tenha todas as respostas aqui, viu, Ana Certamente terá, certamente terá. Prazer é todo nosso, Neto. Vem cá, como que você avalia essas mudanças como um todo? São mudanças positivas para o trânsito, principalmente para os motoristas. O que você pensa disso? Né, como um todo. É claro que daqui a pouco nós vamos destrinchar ponto a ponto, mas qual a avaliação que você faz? Olha, Joel, o Código de Trânsito, que é de 1998, né? Então ele tem 23 anos, mas já está na 39ª edição, né? Então, quer dizer, tem muitas alterações em relação ao trânsito, né? E sempre tem alterações. E eu entendo que muito do que se traz nesse código é acerto, né? Principalmente aquilo que se confia, né? Se dá uma confiança a mais em relação ao cidadão. Isso acontece em relação à ampliação da pontuação, isso acontece em relação à renovação da CNH. A gente também tem isso agora, que é o sistema de notificação eletrônica de multas, que é uma outra novidade que o código traz, dando a opção ao cidadão de receber a multa como recebe hoje a conta do telefone. Enfim, tem muitas alterações que estão ocorrendo nesse código, entendo que muitas delas acertadas, mas ainda, né, como tudo, tem espaço aí para a gente poder fazer um debate mais amplo, ouvir mais a sociedade e buscar fazer com que o código seja cada vez mais simples e mais perto da população, principalmente naquelas questões socioeconômicas que hoje estão tão carregadas em relação à pandemia, né? Então acho que cabe aqui uma análise positiva, acho que está se dando um voto aí, vamos dizer, de confiança à população para que também não extrapole, principalmente no que tange ao aumento da pontuação. Agora, além dessa questão das multas, tem também uma previsão nesse Código de Trânsito de que seja criado uma espécie de cadastro, né, para o bom condutor, que pode ter alguns descontos em impostos e tudo mais. É uma regulamentação que ainda depende dos Detrans. Como é que isso vai funcionar, Neto? Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como é que vai ser feito isso. Quem quiser participar aqui tem que se inscrever, ou o Detran vai localizar esses motoristas que não tomaram multa. Como vai funcionar? Ana Paula, ainda carece de uma regulamentação do CONTRAN, mas o espírito do cadastro positivo de condutores é o mesmo que a gente tem hoje para quem vai pedir crédito, por exemplo, no banco, né? Então, aquelas pessoas que têm o hábito de pagar em dia, que têm uma conduta mais correta, vamos dizer assim, em relação à sua condição financeira, têm benefícios. Aqui no cadastro positivo é a mesma coisa. É a gente avaliar a vida pregressa desse condutor, nos últimos 12 meses, saber qual foi o comportamento deles, né? A gente aqui da AND, né, que é a Associação Nacional do Detrans, entende que pode haver uma complementação de informações dos estados, dos municípios, para que a gente conheça melhor esse condutor e ele possa, ao dirigir bem, ao ter uma boa condução, ter benefícios, por exemplo, como no seguro do carro, enfim, ser reconhecido como um bom condutor e tirar proveito dessa condição, né? É a tal da meritocracia, é valorizar aqueles que são bons. E o código acerta quando traz isso, por exemplo, para quem tiver aí, nos últimos 12 meses, nenhuma infração, ao receber uma infração leve, ele vai poder, ao invés de receber a infração, receber uma notificação por escrito. E ela não leva pontos para a CNH e nem custo financeiro para o cidadão. Então é reconhecer, é valorizar o bom condutor, aquele que teve uma vida pregressa boa e naquele momento pode ter acontecido algum deslize, né? Então, portanto, acho que o código traz isso de bom. E para o cidadão que perdeu a carteira de habilitação, que ela acabou sendo suspensa por excesso de pontos, mudou alguma coisa? As regras para que ele consiga retomar essa habilitação, mudou alguma coisa nesse sentido ou não, Neto? Joel, para aqueles que já têm o processo julgado, não muda nada. Ele deve cumprir essa pena, essa penalização, a suspensão ou a cassação, né? As regras continuam a mesma, a necessidade de fazer a reciclagem, etc. Então, portanto, não houve alteração. Houve alteração para aquele que ainda não conseguiu, que ainda não teve esse processo julgado, vamos dizer assim, e aí ele pode ter o benefício de chegar até os 40 pontos, como a Ana Paula começou aí dizendo isso da matéria, né? Por óbvio, respeitando aquela questão das multas gravíssimas. O que vai definir qual é o teto, qual é o limite de cada um dos condutores é quantas multas gravíssimas ele tem. Se ele não tiver nenhuma, ele pode chegar até 40 pontos. Se ele tiver uma, o teto passa a ser 30.
e se ele tiver mais do que 2, ele vai ficar em 20 pontos, isso sempre valendo nos últimos 12 meses que essas infrações foram recebidas. Então, portanto, tem aí algum benefício, né, tem uma dilação, vamos dizer assim, dessa pontuação, que a gente aqui torce para que seja com muito respeito, né, que o cidadão não entenda isso como uma liberalidade para poder sair cometendo infrações e aí com isso aumentando o número de acidentes e de óbitos. Agora, está chegando muita dúvida aqui em relação ao exame toxicológico, né? Até uma das principais dúvidas, inclusive já tem mensagem de ouvinte aqui, várias a respeito disso. Eu separei uma delas que já vai responder por todas. Ó, vamos ouvir. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, a Rádio Bandeirantes. Sou motorista particular e gostaria de saber a partir de quando eu vou ter que fazer o exame toxicológico. Já agora eu tenho que fazer ou eu tenho que esperar o vencimento da minha carteira? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. E tem mais uma pergunta complementar a isso aqui, né, Tó? Joel, boa tarde. É o Nogueira de Mauá. Só me explica um negócio aí que eu já perguntei de manhã, mas ninguém me respondeu. É sobre o novo Código de Trânsito. A minha carta é letra C, profissional. Eu tenho que fazer periodicamente o toxicológico. Mas eu não uso essa carta, entendeu? Para trabalhar. Eu não trabalho com a carta, entendeu? Mesmo assim eu devo fazer? Ou só para o pessoal profissional que trabalha com a carta? Tem muita gente que tem a CNH para transporte, para serviço profissional, né, Neto? Mas não exerce a profissão agora. Tá Como no é que carro fica? particular, por exemplo. Né? Ou abriu mão, não tá mais trabalhando como motorista, foi para uma outra função. Uhum. Olha, vamos lá, é obrigatório, o toxicológico já é obrigatório já há algum tempo, né? O que teve de alteração agora é que ele sempre era exigido na metade do vencimento da CNH. Então a CNH avalia 5 anos, ele tinha na metade que fazer esse toxicológico. Como a CNH agora foi para 10 anos, para alguns casos, né? O que se estabeleceu é que ele tem que ser feito a cada 2 anos e meio. Então, a cada 2 anos e meio, o cidadão que conduz, que exerce profissionalmente, ele precisa ir lá fazer o seu exame toxicológico para que isso esteja dentro dos sistemas do Detran. Teve uma outra mudança também, viu, Ana Paula? Porque antes isso ia indicado na CNH, agora não vai mais. Então, ao ser parado por um agente de trânsito, vai ser consultado os sistemas do Detran. Então, o cidadão não precisa, o condutor no caso, não precisa estar com o exame em mãos, não precisa estar com isso guardado junto do veículo, nem nada. Ele só precisa cumprir esses prazos a cada 2 anos e meio e também na renovação. O exame toxicológico é uma exigência para quem exerce atividade remunerada e também na renovação para quem vai renovar e ainda tem as letras C, D e E. Né? Então, portanto, é importante que o cidadão, o condutor, tenha isso sempre regularizado, que ele faça esses exames periódicos, que ele mantenha essa condição de dirigir, porque a multa é bem pesada, como você bem colocou, caso ele seja parado por um agente de fiscalização e não tenha isso em dia. A recomendação, então, é se a pessoa não usa mais essa CNH profissional, que tire da CNH, então, para não ser obrigada a ficar apresentando o toxicológico? Ou mude de categoria, isso que você está falando? Isso. As duas opções são válidas, né? Ele pode rebaixar, né? A gente chama aqui de rebaixar a categoria, de mudar a categoria, ou ir fazendo os exames toxicológicos sempre que o prazo pedir, né? Uhum. Tem mais uma aqui sobre pontuação. Olá, Aninha. Olá, Joel. Boa tarde. Carlos, motorista de aplicativo. Eu gostaria de saber se quem já tem 25 pontos na carteira, como ficará essa situação? Esses 25 pontos, ele zera ou a partir daí é somado mais, no caso, 15 pontos para a pessoa perder a carteira? Um abraço a todos. Então, com 25 ele já perdeu, abraço, né? amigo. Também. É porque o que está valendo hoje, 20, né? Exatamente, mas tem uma discussão jurídica aí, né, que entende-se que aqueles processos que ainda não foram julgados, né, que ainda não teve, vamos dizer assim, decidido pela suspensão, esse vai poder ser beneficiado. Então, se ele tem 25 pontos, mas já teve o processo julgado, de fato ele está com a penalização imposta, ele tem que cumprir. Se ele tiver 25 pontos e o processo ainda não foi julgado, ele pode ser beneficiado pelos 40 pontos e, portanto, ele tem aí uma margenzinha aí para poder pleitear que essa pontuação não o prejudique. Mas lembrando aqui, né, a gente trata disso de maneira muito simplificada, né? Lembrando que a pontuação
é para quem descumpriu uma norma de trânsito. E o apelo que a gente faz é para que se respeite os limites de velocidade, para que se respeite as condições, as regras de trânsito, né? Aquele radar mal colocado, aquele radar colocado de fato para gerar multa, isso já não é mais concebível, isso a gente tem acompanhado. Então, portanto, pede aí a conscientização de todos os condutores para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Não, claro, assim, isso é indiscutível, né? Tem muita multa que não dá nem para recorrer, porque, enfim, a infração foi cometida, isso não tem o que se falar. Agora, essa questão aí da abertura do processo para cassação da CNH ainda não estava 100% fechada, mas então é isso que vai valer? Em que casos que isso vai se aplicar? Processos que não foram abertos até agora, se forem abertos a partir de agora, já retrocedem para beneficiar o motorista? Porque já tem muita gente mandando mensagem perguntando sobre isso também. Porque o cara às vezes está com 25 pontos hoje, assim como o nosso ouvinte aí, mas ele ainda não foi julgado. Ou não recebeu as notificações. Então ele sabe porque consultou no site do Detran, no site da prefeitura onde mora, mas não recebeu a notificação. Não chegou na mão dele, ele não pôde recorrer, tá rolando prazo para abrir esse processo, né, Neto? Bom, sobe para 40, vamos reforçar, desde que ele não tome multa gravíssima. Exato. Né? Exatamente, muito bem observado. Se ele tiver alguma multa gravíssima, o teto já baixa para 30, né? Então não é porque é 40 para todo mundo, né? Então esse cidadão, Ana Paula, a resolução do CONTRAN entende que se ele já foi julgado, se ele já tem o processo decidido, vamos dizer assim, ele deve se enquadrar e deve seguir. Aqueles que ainda não tiveram, por exemplo, esse ouvinte, caso ele não tenha esse julgamento feito, ele pode ter o benefício aí da lei nova e, por óbvio, a gente não sabe aqui o caso dele, porque eu não sei quantas gravíssimas ele tem, mas a possibilidade, em não havendo nenhuma, chegar a 40 pontos e se houver alguma em 30. O que é importante, que você destacou agora aí também, né, é que a gente agora, com o Código Novo, tem o sistema de notificação eletrônica, né? A gente já tinha a conta de telefone que vem digital, etc., e agora também chegou para as multas, e isso tem uma grande vantagem para o cidadão. Aquele cidadão que aderir e que reconhecer de fato a infração e abrir mão de recursos e etc., ele vai ter 40% de desconto no valor dessa infração. Então, portanto, é um outro benefício que a tecnologia também está trazendo, que é a notificação eletrônica. 40% de desconto? 40%. E vale a pena assumir, porque você não ganha nunca praticamente. Já assume logo e paga e ganha o desconto. Pelo menos isso, né? Agora, como é que o motorista sabe que ele vai se enquadrar nessa questão aí da abertura de processo, Neto? Porque ele olha ali no site, ele viu que já atingiu essa pontuação. O que marca a abertura desse processo? Porque o motorista tem que ser comunicado de alguma maneira, né? E a pandemia agora, ela vai acabar beneficiando nessa transição, porque as multas não chegaram. Não chegaram. Logo não houve julgamento. Ou essa observação está errada? Não, essa observação está correta, porque o que vale é o julgamento do processo dele, não é nem a abertura do processo, mas ele já está julgado nesse momento. Então, aquele motorista que vinha acompanhando, que sabia aí que seu processo podia ser julgado, ele precisa avaliar, né, precisa ver caso a caso qual é a situação dele. Aqueles processos já julgados, anteriores a hoje, né, aqueles processos julgados até ontem, por exemplo, ele está sujeito a essa penalização. Aqueles processos que não foram julgados, respeitando aquilo que o Joel bem colocou, a questão do gravíssimo, ele pode ter esse benefício. Um outro ponto que eu queria que você reforçasse, Neto, por favor, para a gente, é a questão do motorista que atropelar e matar alguém sob efeito de álcool. Né? Aquela pessoa que insiste em encher a cara e sair dirigindo. Ela às vezes não tem a intenção de matar, mas ela assume que pode matar. Porque o carro se transforma em uma arma. Não é só arma de fogo que mata. Se você tiver no seu carro ali sem condição nenhuma de dirigir o seu carro e atropelar alguém, você assumiu que isso poderia ocorrer. Cidadão que for condenado nessas condições não poderá pagar com pena alternativa mais não, né, Neto? Exatamente, Joel. Você colocou na abertura, né? A pena ficou mais dura para aquele que cometer esse tipo de homicídio, né? Por óbvio tem o dolo aí, né? Tem que ser doloso, então, portanto, a justiça é que vai avaliar esses critérios, mas de fato não tem mais pena alternativa, o que eu acho muito razoável. Todos nós aqui, né, como cidadãos, temos que respeitar. E essa questão de beber e dirigir, tá todo mundo, como diz o outro ali, né, careca de saber há quanto tempo a gente ouve isso, e o Detran vem fazendo campanhas, todo o governo de São Paulo vem fazendo muitas campanhas, né? A gente tem aqui dados estatísticos através do Infociga que apontam para a gente esses locais e a gente tem atuado muito para que isso não aconteça mais. Então, portanto, a responsabilidade do condutor ela é enorme e agora com essa condição ainda mais rígida, o que eu acho muito razoável.
E é claro para quem cometeu o crime a partir de hoje. Isso não retrocede. Exatamente. Infelizmente. Os processos que já estão em curso se enquadram na lei até ontem. A lei até aquele momento. Agora, eu acho que daqui para frente essa galera vai ficar mais esperta. Tomara. Eu acho, porque agora tem esse temor aí, tem esse medo. Eu atropelo e mato, eu vou lá e pago com pena alternativa. Hoje já não existe mais essa possibilidade. Então você, cidadão de bem, que está me ouvindo agora, que às vezes enche a cara e sai dirigindo o carro, olha, fique esperto. Não custa nada você entrar num táxi, entrar em um carro de aplicativo, porque essa galera tá aí para nos atender e isso vai fazer um bem danado para você. Tenha certeza, não se arrisque mais e principalmente não arrisque a vida alheia. É isso aí. Já que você falou de aplicativo, Joel, chegaram algumas perguntas aqui, Neto, sobre questão de táxi de aplicativo em relação à cadeirinha. Se mudou alguma coisa em relação à fiscalização desses veículos, porque eu não lembro agora se é de 2007, 2008, mas tinha uma resolução que não estendia essas multas ao taxista no caso de transporte de criança fora da cadeirinha, enfim. Mudou alguma coisa para quem é motorista profissional em relação à cadeirinha? Não muda nada, Ana Paula. A regra continua a mesma, então, portanto, eles estão desobrigados da utilização da cadeirinha durante o transporte desse público, né? O que não vale é se ele estiver transportando algum familiar, né? Então, aí, portanto, a cadeirinha é obrigatória. Agora, eu sou pai, tenho 2 crianças, né? A cadeirinha traz para a gente uma sensação de segurança, uma segurança de fato e muito mais conforto para as crianças. Então, portanto, é importante usar a cadeirinha, ela foi mantida. Agora se estabeleceu um outro critério que é a altura da criança, né? Então ela precisa ter 1,45 m para não usar nada, né? Que a gente começa lá com o bebê conforto, a cadeirinha e depois o assento elevatório, né? Então precisa ter 1,45 m para poder não precisar de mais nada disso. E isso é estabelecido em função dos critérios de construção do cinto de segurança que é feito para adultos. Então, portanto, é um item de segurança louvável, extremamente necessário e que só traz benefícios para quem utiliza. Ô Neto, eu também sou pai e, é claro, não me privo de jeito nenhum da cadeirinha, ela tem que estar no carro. E eu senti uma falta muito grande, sabe do quê? De algo para prender a cabeça da criança. Porque quando a criança entra no carro, se você pega uma estrada, por exemplo, ela vai dormir rapidinho, pelo menos meu filho é assim, e fica com aquela cabeça solta, sabe? Qualquer brecadinha já pode causar um trauma ali no pescoço. Então eu fui atrás, procurei na internet e achei algo que tem um crepe nas laterais. Uma espuma com 2 crepes. E você acaba prendendo nas laterais da cadeirinha. E a cabeça fica encaixadinha. Fica encaixadinha. Então se a criança dorme, você coloca esse acessório que não é difícil de ser encontrado, é barato. É só bater na internet aí, proteção, cabeça, cadeirinha. Para a criança ficar ali presa mesmo com a cabeça também à cadeira. Então é importante, porque se você der uma freada, há um risco grande de você ali destroncar o pescoço da criança. Não, sem dúvida. E tem essa parte de preocupação, tem parte dos pais, né? Exatamente. Você conhece esse acessório, Neto? Olha, Joel, não conheço, viu? Vou até pesquisar aqui depois da tua dica, porque de fato o meu filho que já é um pouquinho... A minha filha mais novinha, ela vai no bebê conforto ali, tá tranquilo. O menino que é um pouquinho maior, de fato, gera algum incômodo aí. Mas eu acho que a cadeirinha, pelas laterais, a proteção que traz, é muito mais seguro, né? Agora... Então eu também não deixo de usar em momento nenhum. Legal. Não, isso é importante mesmo. Agora, tem uma outra questão aqui, que essa é uma dúvida que eu tenho mesmo em relação à mudança que foi feita no Código, sobre multas administrativas, né? Algumas multas vão continuar sendo cobradas, mas não vão ter mais ponto na CNH, por exemplo. Em São Paulo, a gente tem o rodízio de veículos, né? Que é uma multa administrativa também. Já tem alguma definição em relação a isso, Neto? Cabe a vocês, no Detran, definir em relação a isso ou é automático? Multa desse tipo, por exemplo, não tem mais pontuação na CNH? Não, Ana Paula, em relação ao rodízio não muda nada, né? Essa a resolução do CONTRAN já tratou disso também, então não há alteração em relação ao rodízio. O que tem em relação a multas administrativas é relacionado à transferência do veículo, né? Que o prazo é de 30 dias e que essa multa não vai para o condutor, mas vai para o proprietário. Então, portanto, não tem alteração em relação ao rodízio de veículos. Tem mais uma aqui sobre essas mudanças, se isso vai atingir os serviços do Detran. Vamos ouvir. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Essas mudanças na carteira de habilitação virão também com aumento de tarifa? Os valores continuam os mesmos?
ou também houve alteração nos valores? Jefferson de São Vicente. Acho que ele está falando das tarifas de serviços, né? Se muda alguma coisa, se sobem, se vão ser reajustadas. É o temor que a gente tem com qualquer mudança, né? É igual a reforma tributária. Estão falando da reforma tributária, certamente ela vai chegar para morder mais na gente. Essas mudanças no Código Brasileiro agora vão impactar no bolso da gente também, ou A não? multa vai ficar mais cara? Tem alguma mudança? Não tem nenhuma mudança por conta dessa alteração, né? A gente, pelo contrário, o prazo de 10 anos aí vai dar mais espaço para o cidadão em relação à renovação da CNH. E o que eu queria também destacar é que o prazo da CNH, neste momento, em São Paulo, ele está suspenso, né? Ana Paula, Joel, é importante a gente esclarecer isso para todos os cidadãos, né? Por conta da pandemia, o Detran de São Paulo fez essa solicitação junto ao Denatran, pedindo que os prazos aqui fossem suspensos. Por mais que a gente disponibilize os serviços digitais, né, que o cidadão faz toda a tramitação pelos canais digitais e vai só ao médico para fazer o exame médico, a gente entende que nesse momento de pandemia é importante a gente preservar esse cidadão que não queira renovar agora. Então, portanto, o Detran de São Paulo fez esse pleito, o Denatran, o Contran, eles atenderam essa solicitação. E todo cidadão que tenha na sua face da CNH uma data de vencimento posterior a 1º de março de 2020, ou seja, ano passado, ele não tem a obrigatoriedade de fazer essa renovação agora. Então, portanto, ele pode aguardar as coisas melhorarem aí para fazer a renovação. Aquele cidadão que faz questão de renovar, aí ele pode, através do aplicativo do Poupa Tempo Digital, solicitar a sua CNH e fazer a renovação indo apenas ao exame médico. Ele deve receber depois a versão digital da CNH no smartphone e a versão impressa vai pelos correios para casa dele. É isso. Para você deu, Aninha? Para mim deu. Tem muita mensagem chegando, a gente poderia segurar o Neto aqui o dia inteiro. Eu acho que foi uma entrevista esclarecedora, né? Sem dúvida. A gente tinha uma expectativa muito grande com a entrevista, porque sempre que entrevistamos o Neto, os questionamentos são respondidos de forma clara. Então já agradecemos, viu, Neto? Muito obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo aí que é reduzido com a gente, tá bom? Obrigada. Olha, Joel, eu que agradeço a oportunidade, vocês que têm uma grande audiência, é super importante a gente informar de fato o cidadão. E acho que esse é o papel que o Detran tem de fazer com que as coisas sejam mais claras e mais simples. Vocês têm contribuído muito e eu aqui agradeço a oportunidade de poder expor essas alterações. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e um bom trabalho. Valeu, querido. Obrigado. Um grande abraço a você também.